Poesia, as aves voando, o horizonte a mata espessa, o rio as nuvens passando por sobre minha cabeça. A poesia é chama ardente, que em nobres peitos se aninha. Não é para certa gente que tem uma alma mesquinha. Quando ao correr das semanas a inspiração não vai bem, é inútil queimar pestanas, porque a poesia não vem. Quem tem ofícios diversos, come a valor todo dia, eu que só sei fazer versos, me alimento de poesia. Entregue à lira e ao repente, depressa espanta os meus ais. Isso é uma prova eloquente do que a poesia é capaz. Trovas do poeta Pereira de Albuquerque. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Joana Angélica da Costa, mestre em Ciências da Educação e Saúde, doutora em Ciência da Educação e Psicologia, escritora, professora, cantora e atriz. Seja bem-vinda, Joana. Obrigada, muito obrigada. Estou tão feliz de estar aqui na casa de vovó Dedé, estar aqui, ter sido convidada via esse programa que você nem imagina. Zé, muito obrigada. Quem é Joana Angélica? Eu sou um monte, né? A gente é um monte de coisas, mas se eu for buscar lá atrás, né? Eu sou a filha da dona Socorro, professora da escola pública do estado do Ceará, do seu Costa Neto, que é um livreiro, que inclusive publicou um livro recente dos seus 50 anos como livreiro do curso de arquitetura. Ele tem um espaço lá, né? Foi muito dedicado ao livro. Então, eu fui criada com um livreiro e uma professora, né? E, nesse processo, eu fui entrando em contato com a literatura. E, outro dia, pensando na música, eu eu ouvia muito Chico Buarque de Holanda, Trio Iraquitã, Valsa de Strauss, Nat King Cole. Essas eram algumas influências que vieram da minha infância aqui em Fortaleza. Bem diversificada, né? Bem Você diversificada. vai do Luiz Gonzaga a Beatles, né? Muito bacana isso aí. E aí, como foi o teu interesse pela poesia? Né? Porque, pelo que eu li aqui, você tem mestrado lá em Portugal, né? Eu sei que eu olhei aqui pelo seu Instagram que você passou 10 anos em Portugal. Aí eu queria quase saber 10 anos. Por que a escolha de Portugal? Na verdade, assim, eu estava aqui trabalhando já como professora, especialista em arte e educação. Trabalhava em 2 projetos de arte, inclusive para aposentados, como era a AFEC, a Associação de Aposentados Fazendários, para a Secretaria da Fazenda. Trabalhava em uma instituição similar a essa, no sentido de acolhimento de crianças e adolescentes, que é o projeto Criança Feliz. E eu estava com vontade de expandir, né? E aí surgiu uma amiga irmã, que me convidou para ir para lá. Eu já estava com um filho adulto, que já estava vivendo a vida. Como eu digo, não tinha menino, periquito, papagaio, né? Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou viajar, vou conhecer outros lugares. E o primeiro lugar, a priori, era Portugal, por conta da facilidade com a língua. E eu me inscrevi no mestrado, passei. Comecei a trabalhar, que eu fui fazer um trabalho que eu já desenvolvi aqui de arte na Vila Serena, com dependência química, que era um trabalho de arte-terapia. E aí eu disse, olha, eu vou desenvolver esse trabalho no mestrado em Educação e Saúde, né? E aí fiz o mestrado, acabei indo conhecendo outros países, aí fui na África, fiz uma pesquisa lá também, em Angola, especialmente em Luanda, para o mestrado, e fui ficando. Fez o doutorado? Aí resolvi fazer um doutorado, fui convidada a fazer o doutorado, porque eu tive boas notas, e aí eu resolvi trabalhar com idosos, artistas institucionalizados, e aí eu fui para a pesquisa de doutorado. E esse processo foram, na verdade, 9 anos. Como foi essa tua experiência, trabalhar com esses artistas idosos, né? No Retiro, no Rio de Janeiro é o Retiro dos Artistas, né? Lá em Portugal, como é que chama? A Casa do Artista. Como é que foi essa tua experiência? Olha, foi muito rica. Inclusive, eu escrevi agora um livro que eu estou
que eu traduzi também para um espetáculo de teatro, que eu espero muito poder fazê-lo, que era... Veja, a minha pesquisa, que inclusive resultou num livro, né, que aqui eu trouxe, eu investigo os artistas da Casa do Artista de Lisboa e do Retiro dos Artistas do Rio. A Casa do Artista de Lisboa foi uma inspiração do Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, certo? Nós tivemos o primeiro. Então, o que é que eu fui olhar? Eu fui olhar para artistas, como eu, como você, como muitos dos que aqui estão, né, que passaram a vida inteira debaixo dos holofotes, de palco, de aplausos, e que se deparam com a invisibilidade social comum. Com o anonimato, né? Comum no envelhecimento. Só que a invisibilidade para um artista é muito mais dolorosa do que para uma pessoa, entre aspas, que não viveu a experiência de estar debaixo de paus e holofotes. É verdade. E aí eu fui pesquisar as narrativas de ofício. Eles foram narrar o ofício deles, né? Tanto eu pesquisei no Retiro dos Artistas do Rio, como na Casa do Artista. Então, eu tenho a história de uma violinista, bem interessante, depois eu posso trazer, onde eu, com a música, eu fiz com que ela se levantasse da cama. Tem a história de uma senhora figurinista, que não falava, mas eu consegui fazer interlocução com ela, graças a uma música do Dorival Caymmi, mesmo ela não conhecendo, que eu fiquei mais tempo em Lisboa fazendo a investigação na Casa do Artista, né? Tu podia contar mais detalhes, que é muito interessante isso aí, dessa tua experiência com a violonista, com... Por exemplo, eu digo que a vida ela é fantástica. Eu estava fazendo a minha investigação, não sabia, estava no meu primeiro ano do doutorado, já estava morando lá há 5 anos, nessa época, 4 anos. Bom, estava já investigando o que eu ia fazer. Eu sabia que era com arte, pensava nos idosos e tal, mas... E eu, para estar lá, eu estava trabalhando de tudo que vinha. E uma das coisas que me solicitaram, Joana, você topa cuidar de idoso? Eu digo, topo. Não tem nenhum problema, não, vamos lá. E uma moça me ligou, portuguesa, e dizia assim, você, como é artista... Diz que gosta de idosos, que você disse que já dava aula de arte-terapia e arte-educação, era diretora de um grupo de teatro lá na Associação dos Aposentados Fazendários. Você não quer fazer um trabalho lá na Casa do Artista de Lisboa? Eu digo, não acredito nisso, não. Parece mentira. Eu entrei na Casa do Artista de Lisboa como cuidadora de idosos. Fiquei 4 meses coletando dados da minha pesquisa sem eles saberem. Depois eu vou ter um problema no código de ética da pesquisa, né? E aí eu fui criando relação com essas pessoas, enquanto eu dava banho, enquanto um viu que eu tinha uma figura de tempo no meu pulso e soube que eu era cantora. Quando eu dizia que era do Brasil, eu conheci a amiga da Bibi Ferreira, quando ela soube que eu era brasileira. Bibi, como está? Eu vou contar já a história, já conto a história da Bibi, né? E aí eu fiz 4 meses dessa incursão, saí e voltei como investigadora para coletar dados. Só que quando eu cheguei lá... Como foi o impacto deles quando te viram você voltando? Eles disse assim, mas a menina está cá como estudante, a menina não estava a trabalhar... Eu disse, eu estava trabalhando, mas eu também era estudante. A menina não disse nada. Aí eu disse, pode me dar uma entrevista? Posso. E aí eu coletei 17 artistas que eu tinha mais contato, né? E aí, qual é a base, Zé, que eu tive? Que fundamentou essa pesquisa, certo? Certo. Os mestres da cultura popular do Ceará. Que era o quê? Narrativa de ofício, certo? Só que era uma narrativa de ofício popular. E eu comecei a pensar que a gente podia ampliar essa narrativa de ofício, não só do saber popular, mas de outros saberes. Qual é a minha proposta? Meu grande sonho, que apesar de eu ter defendido a tese em 2020, já tem 5 anos, ter publicado esse livro sobre a arte e o tempo, entre o pensar e o sentir, que é sobre essa experiência. Qual é a minha grande proposta? Quem sabe as universidades e o poder público possa refletir sobre essa minha proposta. Eu quero que cada aluno do curso de arte, que antes de sair do curso de arte,
eles tenham que fazer uma interlocução com um artista idoso do ofício que eles querem estudar. Como eu não posso mexer no currículo, que é uma coisa muito dura, vamos supor, ali o Gabriel, que está ali, ele quer estudar violino. Ele está terminando música e quer estudar violino, por exemplo, né? Há de se decidir, o corpo docente decide, porque eu não posso mexer nisso, em que disciplina eu pediria que ele fosse conversar com um violinista. Então, Gabriel, você só sai do curso de licenciatura de música com o seu trabalho de violino quando você for conversar com um violinista que tem pelo menos 20 a 25 anos de carreira. Esse violinista não precisa ser formado. Aí, o que é que eu vou fazer? Vai tomar um chá, vai tomar um café, vai beber uma cerveja, vai tomar uma pinga, vai tocar com ele, vai escrever uma música, vai aprender como é que limpa o instrumento. Não interessa. Esse violinista vai partilhar o seu saber e você vai me apresentar como é que foi essa interlocução como um trabalho. Só isso. Nós vamos valorizar os saberes encastelados, no caso, na Europa, especialmente, encastelados em instituição de acolhimento da pessoa idosa, ou pessoas mesmo que não estejam em instituições. A gente vai valorizar esse saber, jogar a luz para esse saber, porque essas pessoas elas não estão mortas. A gente está matando essas pessoas socialmente. E a experiência que eles têm é muito importante que haja essa conexão, né? Isso. Do idoso com a experiência que tem com o jovem, Sim. que pode ensinar também ao idoso e aprender com ele. Exatamente. Existe esse intercâmbio, né? E eu fiz isso, eu levei os alunos do curso de cinema e teatro de Lisboa para fazer uma interlocução com os artistas da Casa do Artista lá. Eles tiveram um dia inteiro de roda de conversa. E era incrível, os alunos jovens diziam assim, mas, professor, eu não sabia que eles sabiam disso. Aí vocês estavam pensando que eram tudo bocó, é? Professor, eu não sabia que eles fizeram teatro na época da ditadura de Salazar. É. Professor, eu não sabia que... Pois preste atenção, escute. Né? Então, havia troca valiosa. Isso é muito importante, né? Eu, no meu caso, né, que já sou idoso, né, eu sinto aquela necessidade de conversar com as pessoas. É muito importante, você falou do sarau, né, do encontro para você, quem gosta de recitar poesia, de cantar, esse contato, essa conversa é muito importante, porque eu ainda sou do tempo de conversar olho no olho. Hoje, o celular, você está conversando com a pessoa, dificilmente a pessoa não fica olhando para o celular e conversando com você, né? Eu sou do tempo que eu gosto de conversar olhando para a pessoa, né? Então, eu acho que isso aí que você está fazendo é muito bacana, muito legal, para que eles se sintam ainda importantes para a sociedade, que eles possam transmitir essa experiência, né? Por sinal, por exemplo, o sarau, eu propus o sarau... eu tinha um sarau na minha casa desde 2004, chamado Pão e Poesia. Eu fazia o pão em casa... E as pessoas chegavam com a poesia. Né? Eu parafraseava um texto bíblico que diz assim, nem só de pão vive o homem, né? Eu disse, nem só de pão vive o homem, mas da poesia que enche o coração. E aí começou a vir gente de todo lugar lá para casa, era uma graça. E esse pão e poesia se desdobrou em outras coisas. Uma delas é um sarau que ainda existe hoje, na Associação de Aposentados Fazendários, que começou como Sarau das Palavras, que está lá funcionando, que fiz agora 15 anos, sarau. Na 25 de março. Ele mudou de nome agora. Entrou uma nova direção e eles fizeram um novo desenho, mas não tem muita diferença. Eles estão fazendo, do momento do sarau, elege um poeta, e trabalham aquele poeta, certo? Entendi. E ele homenageia. Mas não mudou muito, só mudou o nome, por conta dessa... Tem um outro nome que eles chamaram. Mais importante é que é o sarau, quer dizer, ele existe há 15 anos. Então, vão os poetas apresentar seus poemas, vão ler seus poemas, ou os poemas de outrem. Aí tem alguém que toca. Na época, eu convidei a Rebeca Câmara para tocar. A Rebeca foi tocar, né? Depois, eu convidei o Rodrigo Bezerra, que tocava comigo, para conduzir o CD. Quando eu conduzi o sarau, quando eu fui para Lisboa, o Rodrigo ficou cuidando. Agora, o Rodrigo saiu porque está muito envolvido com o trabalho dele, e foram outros músicos, e está funcionando o sarau. E depois, a Secretaria da Fazenda me pediu para ajudar num projeto do entorno da Secretaria da Fazenda. A gente fez Nesse Poço Tem Poesia, que é no Poço da Draga, que funcionou muito bem com famílias. E agora, há bem pouco tempo, saiu lá do Poço da Draga e foi para os quintais das casas de uma senhorinha. E assim... Aí, falando em idade, eu me lembrei, eu gosto muito
do repentista, Sim. do poeta popular. E tem uma cestilha que diz assim: admiro a mocidade, não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. Sem ser velho não se vive. Bom é ser velho e viver. É, muito bom. É muito bacana, Eu né? lembro que eu ia de férias para Chapada do Apudi, na casa de uns amigos, né? Foi quando eu conheci repentista, poeta repentista. Eu ficava assim. Eu lembro de um só, um pedacinho do repente, que era assim, dizendo que o povo, quando saía do interior, ia para a capital, voltava cheio de pantim. Dizendo, puxei atim, ué, caramba e uai. Diz pai, em vez de pai. Ai, ai, oi, gemer de dois é assim, né? É muito legal, né? Eu lembrei também do poeta chamado Lorival Batista, irmão do Dimas Batista e do Otacílio Batista, que nasceram em São José do Egito, em Pernambuco. Ele já com uma certa idade e cantando repente com um repentista muito mais novo do que ele, e o repentista se queixando da vida. Aí ele fez a seguinte cestilha, disse assim: sua vida ainda está boa, a minha que está ruim. Você está no começo, eu estou perto do fim. Estou perto de ficar longe de quem está perto de mim. Ah, é bom demais. É bom demais, né? Aí eu queria que tu falasse também sobre esse livro, que você... como é o nome do livro? É Arte... Sobre a arte e o tempo. Isso. Entre o pensar e o sentir. Narrativas de ofício de idosos artistas, né? É exatamente sobre a minha experiência de pesquisa. Eu começo falando sobre o conceito de velho, que é velho, a gente vai trabalhar sobre isso, né? Porque é um pouco da tese, e as narrativas dos ofícios desses artistas, certo? Como é que é essa coisa da compreensão da arte a partir do pensar, do cognitivo, da aprendizagem e do sentir, que está em outra esfera, né? E aí eu vou trabalhando essa questão das partilhas, né? E aí eu posso trazer... Você quer que eu fale dessas 3 historinhas? Quero. Por exemplo, por favor. A violinista, certo? Certo. Tinha uma violinista em depressão, lá no lar, e ela não saía da cama para comer de jeito nenhum. O pessoal chegou para mim e disse assim: ô, Joana, vá lá, tenta ali ajudar aquela senhora a sair da cama, que ela não sai. Aí eu fui lá, usei todo o meu argumento, que era importante ela sair da cama, que ela podia ir para o refeitório comer, que ela não precisava comer na cama, que a gente podia... E nada. Aí eu disse: espera aí. Quer dizer que a senhora é violinista? Já fui, minha filha. Rapaz, eu nunca vi um violino, mas uma rabeca assim. A senhora sabe como é que é a rabeca? Aí ela: sei. Você sabe que lá no Ceará a gente tem muito rabequeiro? Aí eu fui abrindo o espaço, né? Aí mostrei a rabeca no telefone. Aí eu sabia que tem um caba lá, chamado Luiz Gonzaga, pai. Ele é do caba assim, dos interior mesmo, lá do Ceará. Aí ficava falando assim. Sei. Aí ele disse assim: não toca rabeca, não, mas ele tinha muito rabequeiro perto dele. E ele escreveu uma música que ensina a gente a andar a pé. A senhora sabia? Aí ela: não. Eu disse: ó, é assim, eu vou lhe dizer, a música é assim, ó. Ele estava andando no meio da rua, disse assim: rapaz, é bom a gente andar a pé. Aí ele fez: ai, ai, que bom, que bom, que bom, que é uma estrada e uma lua branca, é a gente andando a pé. É mesmo, é? Pois faça o seguinte, vamos ficar de pé aqui comigo, segura no meu braço, vamos aprender a andar a pé com essa música do Luiz Gonzaga. E desde esse dia, ela só ia para o refeitório comigo, fazendo o compasso da música. Que bacana. Ai, ai, ela: que bom, a gente andando a pé. Aí tem a amiga da Bibi. A amiga da Bibi está viva. Eu estive lá em 2000, agora em 2000 esse ano eu estive lá, encontrei ela. Amiga da Bibi, quando ela estava atriz e cantora de rádio. Quando ela disse: a menina brasileira, sou. Como está a Bibi? E eu... Bibi? Que Bibi? Sim, Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, ela infelizmente não está mais entre nós, não sei o quê, e ela não ouviu, né? Aí ela: rapaz, eu estou muito triste, meu pai não deixou eu ir para o Brasil, mas eu ainda vou cantar com Bibi no Brasil. Aí ela contou que o pai dela era amigo do pai da Bibi Ferreira. Procópio Ferreira. E que ele queria levá-la para vir ao Brasil, para cantar com a Bibi. Só que o pai dela não deixou, porque achou ela muito jovem para fazer uma viagem deste porte.
E aí ela não veio. Só que ela sai, essa senhora, ela sai toda quinta-feira para cantar fado. Uma moça vai buscá-la e ela vai para aquelas tabernas em Lisboa, cantar fado e volta para a casa do artista, certo? Aí eu disse, Bibi está que nem a senhora, sai toda quinta-feira para cantar. É mesmo, minha filha, estou dizendo, as amigas são sempre assim. Então, toda vida que eu chegava lá, ela dizia, cadê a Bibi? Bibi está ótima, igual a senhora, sai toda quinta-feira para cantar. Minha filha, mande um abraço para a Bibi. As amigas são assim, fazem tudo junto, ainda vou cantar com Bibi. E assim é. Bibi, para ela, está cantando toda quinta-feira como ela. Que história bacana, né? E como é que tu acha que se sente, por exemplo? É claro que a gente tem que se preparar para a velhice, né? Para ter uma velhice saudável, fisicamente e psicologicamente, né? Mas, assim, eu penso um cantor, um ator famoso, importante, né? Que termina os seus dias no retiro dos artistas, né? Sem que ele viveu com os holofotes, né? As pessoas pedindo autógrafo, ele requisitado tudinho, e ele se sentia assim no ostracismo, né? Como é que é a reação deles? Assim? É mais difícil para eles, né? Mas eu reflito de uma dimensão muito maior do que ser artista, né? Primeiro, é o trabalho com o nosso ego, né? Todos nós, né? Tem um momento na nossa vida que nós somos as grandes estrelas, seja no que fazemos, né? E depois deixamos de ser, porque outros virão. A vida é cíclica, né? Tem hora que eu sou a mulher mais bonita, dependendo da minha fase, depois eu não sou mais, vem outra pessoa mais bonita, e assim vai, mais talentosa, né? A gente precisa ter muita humildade para se ver como transitório, como experiência, né? E quando você tem o ego que ele não suporta isso, que você se constrói assim, ou quando você depende do olhar do outro para ser quem é e para se colocar. Para ser feliz, né? Eu digo muito que eu aprendi isso com uma grande amiga irmã, Késia, cantora daqui, sobre ser cantora, a cantora que eu sou, o trabalho que eu faço, né? Quando ela disse, não existe melhor cantor e pior cantor, existe o cantor que afeta e não afeta. Existe o ator que afeta ou não afeta com o seu trabalho, né? Então, eu posso ser para você a cantora número 1000 e para aquela pessoa ali eu sou a cantora número 0. Eu não afeto esse aqui, mas afeto você. Então, os valores, elas não estão aí dessa coisa da mídia. Os valores não seguem um padrão determinado, né? Então, assim, quando você se prepara para ser passageiro como a gente vai ser bem mais fácil. Para o artista, sem dúvida, é mais difícil, porque eles viveram. Por isso que eu acho importante que a gente jogue luz sobre esses homens e essas mulheres que têm experiência, que é uma coisa, que é a experiência estética, que é a experiência do sentir. Ninguém vai poder dizer como é que foi pisar naquele palco, naquele dia, naquela hora, no dia que a luz acabou, no dia que o ar-condicionado quebrou, no dia que ele esqueceu o texto, que foi improvisado. Isso só é dele. E só a partilha dele é que vai me enriquecer da sua experiência. Eu vi isso na minha pesquisa, quando coloquei os alunos perguntando, e como é que a senhora fez quando a roupa rasgou, em pleno palco? E como é que o senhor fez quando esqueceu o texto? Então, bacana, isso é único. Isso aí, né? Produção, por favor, podia passar aquela foto? E aí, Joana? E aí a cantora, né? Eu gravei o Palavras, né, em 2004. Eu digo sempre que eu sou uma atriz que canta. Eu canto textos, eu defendo isso. Né? Para mim é muito importante a textualidade das canções. E aqui eu tive, entre outros nomes do Ceará, o Fausto Nilo, tive o Dominguinhos tocando para mim uma canção linda. É um privilégio. É um privilégio, né? Tive Edmar Gonçalves, Rogério Franco, Serrão, grandes artistas no CD Palavras. Depois eu fui para o CD Cantando Coisa de Cá, que é também coisas do Ceará e coisas do meu coração, também ainda ampliando mais, que eu fiz um trabalho sobre o pessoal do Ceará, música plural, Quinteto Agreste, Massa Feira, até as músicas dos novos artistas do Ceará. Fiz um trabalho infantil, que é o Joana Joaninha, o besourinho que canta e canta histórias. Né? Então, é mais ou menos esse o percurso de alguns trabalhos dessa atriz que canta.
Recentemente gravei uma música do Pedro Gurjão, que está nas plataformas, chamado Desfibrilando o Coração, que é uma blues, uma bossa blues e jazz bem interessante. É isso. Tem outra foto aí, produção, por favor? Aí agora é do teatro, né? Olha eu aí no CAD, curso de arte dramática, a galera. 1800 se lembra mais, que eu digo, né? Certo? Você é qual aí, Joana? A parte bonita, não está mais bonita aí. Olha, bem aqui, do lado do Vilar, eu estou em pé, aqui, ó, aqui na parte de cima, são duas, essa colorida, né? Eu estou em pé, entre esses 3 homens eu estou ali em pé, sem óculos. E aqui eu sou a segunda da esquerda para a direita. Estamos massacrando aí o pobre do colega, é manifesto antropofágico. A gente e como é que foi essa tua experiência no teatro? Foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. O curso de arte dramática da UFC foi muito bom. Na época, ainda não era licenciatura, né? Era em teatro. A gente fez Irma, de Federico Garcia Lorca. E aqui já foi mais recente, na Mostra de Teatro Transcendental, que eu montei um espetáculo sobre a vida de Bezerra de Menezes, né? Com os alunos. Esses todos são meus alunos. Eram 17 personagens, 12 alunos. E a gente montou na Mostra de Teatro Transcendental agora, de 2024. Bacana. E aqui tem alguns personagens que eu fiz como diretora e roteirista da peça, que vem do filme sobre a história de Bezerra de Menezes. Eu tenho até um amigo, Luciano Klein. Sim, foi ele que escreveu o livro. Isso. Enorme. Exato. Isso. Muito amigo meu, professor de História lá do Colégio Militar. Isso. Uma pessoa valiosíssima, né? Maravilhoso ele. Pois é, o Lucianinho, ele me deu alguma consultoria, eu levei aquele livro para os meninos verem, porque ele roteirizou o filme, né? E eu roteirizei o filme para a peça. Então, eu tive a ajuda do Lucianinho. E a junção da cantora com a atriz te ajuda muito, né? Fazer as duas coisas, né? Muito, muito. E antes, eu nem tinha atentado, eu tive mais atenção sobre isso, quando uma vez uma agência de publicidade me convidou para eu dublar um comercial que tinha sido feito em português. Que é uma coisa você dublar uma língua estrangeira. Sempre vai... não vai coincidir, né? Por mais que você queira, não vai coincidir e está tudo certo. Mas eles gravaram um comercial com umas meninas num shopping. E elas eram lindas, mas a voz ficou muito ruim. Elas tinham, para eles, uma voz muito ruim. Aí eu disse, rapaz, eu vou dublar em cima da voz, né, do Brasil. E aí eu recorri à música. Nesse momento eu vi como a música me ajudou como atriz. Porque eu fechei o olho e fui entendendo a melodia da voz daquelas meninas. O ritmo, a respiração delas, toda a melodia. E aí consegui dublar com esse olhar da música. Então, ela está caminhando junto. Bacana. Tem outra foto aí, por favor? E esse trabalho é o trabalho de arte-terapia e arte-educação. Aqui embaixo é um trabalho que eu faço com os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, que eu fiz na Vila Serena. É um trabalho com argila, né? A gente não pode identificá-los. Aí, em cima, um trabalho que eu fiz no Crato com as crianças para a construção de instrumentos. E aqui, lá na Casa do Artista de Lisboa, eu estou aqui com eles, conversando. Se for possível a gente identificar, a senhora que está na ponta é amiga da Bibi. Ah, aquela amiga da Bibi, né? Amiga da Bibi. Certo. Essa senhora de cá é uma grande pianista, Isabel Michia, eu fiz um trabalho com ela lá. Esse senhor de blusa verde faleceu ano passado, era um ator português que fez muito cinema com artistas brasileiros. E aí é uma amostra da minha interlocução. Como foi esse teu trabalho com os Alcoólicos Anônimos? Narcóticos também, né? É o seguinte, os alcoólicos, os dependentes químicos, né? Eles têm... Eu fui convidada pelo Luiz Teixeira, né, um poeta e um homem e pessoa que me emociona falar nele, que é a pessoa responsável pela instituição Vila Serena. Eu conheci o Luiz lá na minha casa, participando do sarau, e eu não sabia que ele... Porque, para mim, o Luiz era o meu poetinha. Depois que eu vim saber. Foi uma graça isso, mas depois eu conto. E aí, o que foi que eu fiz?
os 12 passos dos alcoólicos e narcóticos anônimos, que passaram a se desdobrar em vários outros anônimos, ele é um guia fantástico de orientação. Então, foi que eu dediquei, eu pensei. Para muitos de nós, a fala é difícil. Eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos, acho que me considero uma boa comunicadora. Mas tem gente que não consegue. É travado, né? Não tem adjetivo, não tem palavra, tem timidez. Então, foi que eu peguei. Eu já tinha desenvolvido um projeto do Ateliê dos Sentimentos. Eu peguei os 12 passos. Para cada 12 passos, a gente tem uma palavra-chave. Por exemplo, primeira palavra é você o primeiro passo é você dizer que você se rende. Eu me rendo, eu não dou conta. Certo? Aí eu peguei aquela palavra, rendição, e vamos traduzir isso imageticamente. Aí eu dava revistas para recortar, argila. Então, eles pintavam, desenhavam, recortavam, colavam e faziam argila. Então, a gente depois fazia uma exposição sobre rendição. E aí ia refletir sobre o primeiro passo. Então, nós fazíamos a oficina de 12 passos. E, junto com esse processo de construção dessa narrativa imagética, da questão que ele precisa compreender de forma mais concreta, se apropriar de cada passo, faz com que ele... Por isso que na minha dissertação de mestrado eu trabalhei com isso, em educação e saúde. Né? Que aí o que a gente fazia? Ele ia refletir sobre a importância de se render, de ver que não dá conta. E aí eles iam produzindo. Eu tenho várias imagens de produções que eles faziam. Criando assim a autoestima, né, deles. Pois é, e antes de mais nada, o processo autorreflexivo. Porque o dependente químico, ele entra num processo, como muitos de nós, independente de ser dependente químico, que é o processo de inconsciência, de não querer ver, de não querer olhar, de anestesiar-se, né? A gente muitos de nós se anestesia com um monte de remédio ou bebidas e tal, né? Então, é um convite para a presença, um convite a um autor que eu escrevo, a estesia, e não a anestesia. Certo? Então, quando você convida o indivíduo a entrar em contato com ele, tentar chegar mais perto do seu subconsciente, do que está dentro dele, a gente consegue avançar. Porque, se ele viver fugindo, ele não vai conseguir sair do lugar. E você acha a família importante nesse processo? A família é tudo. Tanto para causar problemas... Como para resolver, como né? Para solucionar. Porque quando um dependente químico adoece, toda a família adoece. Né? É verdade. E a gente também entende que, às vezes, a família com maior boa vontade do mundo, por não ser educada, por isso que eu digo que a educação em saúde é fundamental, educada para aquela experiência, né? Não que isso... E, ao contrário, ao invés de ajudar, lesiona, porque ele causa um dano, você vai lá e resolve. Ele causa outro dano, você vai lá e resolve. Vomita, fica sujo, mijado. Aí ele acorda limpo debaixo de lençóis. É difícil. Mas cada dia que passa, na minha experiência como terapeuta, eu vejo todos os filhos protegidos, todos os filhos protegidos. Você tem 5 filhos. O filho que você mais dá é um filho mais problemático. O filho que foi mais facilitado a vida é o mais problemático. Não tem jeito. Não tem jeito. E a gente vive hoje uma sociedade que não pode ser frustrada, né? De jeito nenhum. Exatamente. Eu queria te pedir licença para ler aqui os nossos patrocinadores. Sim. O programa Zé Soares, 11 um tiquinho de nada, tem um patrocínio da funerária Já Vai Tarde. Ai, meu Deus do céu. Da construtora Sai de Baixo e da autoescola Deus Te Guie. Maravilha! Joana, eu queria falar sobre religiosidade. Sim. Eu queria falar sobre essa sua experiência com a religiosidade. Eu fui criada com tias freiras, foi muito importante o processo, né? Adolescência, tinha umas tias, infância, aprendi desde cedo
a ter uma conduta muito rigorosa, desde as coisas a serem feitas domesticamente e tal. Depois, na adolescência, eu fui estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, que foi na época que eu rompi com a Igreja Católica e fui estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. E aí, no processo de estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, foi muito importante, porque eu sempre fui muito estudiosa e eu fui identificando os grandes equívocos que são das traduções das Bíblias e os dogmas. Eu tinha saído de um dogma que, para mim, não me contemplava, né? Fui para uma igreja, na época, as Testemunhas de Jeová. Também, depois de um tempo, vi que não me contemplava, com todo o respeito, e cada um se contempla com aquilo. Mas o meu percurso foi assim. E quando eu comecei a estudar as Bíblias, a Bíblia e as traduções bíblicas, e fui ver o número de traduções e os erros das traduções, eu fiquei apavorada. Adivinha com quem foi que eu fui conversar sobre a primeira vez? Luciano. Com Luciano. Luciano Klein. Eu nunca esqueço que eu cheguei para o Luciano e disse assim: Luciano, eu soube que você é espírita, ó, a minha Bíblia diz aqui, ó, não vos vireis para médiuns espíritas, para não serdes como eles, né? Eu disse, o senhor tá do lado do diabo, do cão. Era menina ainda, e eu, o Lucianinho, muito lindo, né? Historiador. Disse assim, vai lá na UES, tem uma Bíblia dividida nos livrinhos, vai estudar as traduções, minha filha. Aí eu lembro que ele disse assim, Joana, a terminologia médium é uma terminologia que começou a existir em 1800. Por que está nessa sua Bíblia o termo médium? Vamos ver o que dizia antes, que eram as pitonisas, né? Que eram os necromantes, eram outros termos, mas aí colocou médium, e ainda botou médium espírita, disse, a ação está grave. E aí fui me dedicar a estudar o espiritismo, e eu hoje me digo, né, que se eu tenho alguma prática religiosa, entre aspas, é a doutrina espírita, porque, para mim, me contempla no sentido de compreensão lógica, porque é uma fé raciocinada e uma prática do bem. É um lugar em que os seus dirigentes não recebem por isso, né? É tudo trabalho voluntário. Não critica nenhuma religião. Não critica, acolhe todo mundo. Acolhe todo mundo, acolhe todo mundo. Inclusive, no meu grupo espírita, o Paz e Bem, a gente já recebeu padre dando palestra, já recebeu pastor dando palestra, budista dando palestra, porque o que a gente compreende é que a ação do bem. Porque religião é uma coisa inventada pelos homens, né? O Deus é um só. Deus é um né? só. Eu queria que você desse a sua impressão sobre a casa de Vovó Dedé, que você conheceu aqui através da Roberta. Eu estava muito ansiosa para vir aqui, né? Porque várias pessoas já tinham me dito sobre a casa de Vovó Dedé, e como eu estou na mostra de teatro transcendental há os últimos 2 anos, na curadoria, e a casa de Vovó Dedé abre sempre a mostra com alguns dos grandes músicos que vocês têm aqui, de professores e alunos, né? Eu fiquei encantada com o trabalho da cozinha, né? Com o trabalho o teatro, o espaço. Ver esses meninos aqui conversando sobre dança, sobre música. Balé das né? crianças, né? As meninas, coisa mais linda. E foi interessante que eu fui recebida ali na porta, tinha uma senhora que levando os alunos, deixando lá fora, e tinha um pequenininho, assim, acho que ele deve ter uns 8 anos, esse menino que me recebeu. Aí eu disse, você vai me levar lá na porta do estúdio? Vou. Aí eu disse, e você faz o quê? Estuda o quê? Ele, violino. Quase não sai a palavra violino. Eu disse, é mesmo, pai, mas tu sabe tocar violino? Ele, sei. Aí eu vim conversando com ele, né? E ele todo orgulhoso, porque ele toca violino. Isso não tem preço. Nós estamos preparando esses indivíduos para a vida. E eu sou muito grata que existe um espaço como esse aqui em Fortaleza. E eu queria que você, eu sei que você é cantor e canta muito bem, e eu queria que você desse uma palhinha para a gente aqui, uma música da sua preferência. Pode ser? Você quer uma música autor, assim, dos meus CDs, ou uma música de conhecimento público? O que é que você acha que seria melhor? Um cantarolar, talvez, de conhecimento pode ser público. os dois. Cante os dois. Então é o seguinte, eu vou cantarolar uma música que é muito engraçada, que é do Abreu Marinho, chamado Dindim. Dindim que a gente conhece, Dindim de chupar dindim, sei, né? Que ele brinca com as palavras, que diz assim: Dedé tá dindim, Dedé tá dindim, Duda tá desejando dindim, que Dedé quer dar.
Ah, dedé da din din, dedé da din din, Duda tá desejando din din que dedé quer dar. Ah, tem din din bem geladinho, din din doce, din din bem fininho, din grosso, din din bem durinho, din din de dar água na boca. Tem din din bem geladinho, din. Aí vai, é uma música muito engraçada. É. E se tem uma música de conhecimento público que eu sempre cantei muito quando eu estava fora do país, principalmente porque dizia muito da gente, para mim, é Lamento Sertanejo. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior, do mato, da caatinga e do roçado. Ficou muito alto. Eu quase não falo, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Só um pedacinho. Eu gosto muito de música, sabe? E isso aí, você falando do sertão, é uma coisa maravilhosa, né? Eu lembrei agora de um repentista, um cantador chamado João Paraibano, que ele faz uma décima muito bonita sobre o amanhecer no sertão, que ele diz assim: quando o dia começa a clarear, sertanejo se benze e deixa o rancho, a rolinha se coça no garrancho, convidando um parceiro para voar. Um bezerro cansado de mamar deita o queixo por cima de uma mão. A toalha do vento enxuga o chão. Vagalume desliga a bateria. Das carícias da noite nasce o dia, aquecendo os mucambos do sertão. Oh, meu Deus, é bom demais. É bonito demais, né? Tu podia falar alguma coisa assim que eu acho muito importante para os dias de hoje, da saúde mental, né? Que hoje a gente vive muito angustiado, né, com a violência, com esse corre-corre do dia a dia, né? Sim. Eu queria que tu falasse alguma coisa, como a gente manter uma saúde mental equilibrada. Eu acho que uma das coisas fundamentais é a gente procurar se alimentar de boas informações. Acho que já tem muitos estudos mostrando que quem se dedica muito tempo a ficar assistindo programas de TV de violência, histórias de violência, certo? De desonestidade, né? Essas pessoas estão apavoradas, têm muito mais medo. Não é que você tem que se alienar, não é isso. Mas do que você se alimenta, você vibra o tempo todo e você atrai o tempo todo. As redes sociais, elas já têm estudos, vários estudos apontando o quanto que a gente está em estado de tensão por conta disso. É verdade. Eu estava vendo um teórico, eu esqueci o nome dele, que ele fala sobre o paradigma da escolha, certo? Das grandes escolhas. Nós vivemos numa sociedade que a gente tem várias escolhas. A gente achava que isso era bom, mas não é bom. Então, eles antigamente você comprava, tinha 3 tipos de calça jeans, né? Agora você tem 15 tipos de calça jeans. Aí você não tem tempo de escolher as 15, de experimentar as 15. Você escolhe uma. Quando você escolhe uma, você acha sempre que a outra você podia ter feito uma escolha melhor. Então, nós vivemos numa sociedade com tanta opção. É assim com relacionamento, é assim com trabalho, é assim com comida, é assim com vestido, é assim com saída, com tudo. Certo? Então, nós temos trocentas opções. A gente entra em angústia, porque a gente vai ter que decidir qual delas. Depois continua na angústia, na hipótese de que a que você escolheu talvez não tenha sido a melhor. Você poderia ter a melhor. E a gente vive em eterna angústia. Então, é muito importante que a gente faça um trabalho de autoconhecimento, de não se alimentar de más notícias, de coisas que não vão fazer com que a gente se sinta confortável, mas o tempo todo desconfortável. Então, eu acho que é fundamental esses 2 elementos, além de muitos outros, mas eu incentivo as pessoas a
se conheçam, escutem boa música. Quando eu falo boa música, uma música que traz paz, calma no seu coração, certo? Assista bons programas, leia bons filmes, converse, bons livros, né? Bons livros, vá para os lugares que te dá conforto, acolhimento, para a casa de amigos, quer beber, bater um papo, que seja algo que não te exponha, que não te cause inquietação, desconforto, medo. E, antes de tudo, nós não vamos agradar a todo mundo, nem Jesus Cristo conseguiu. Quando a gente se libertar desse processo, né, isso vai ajudar muito a evitar essa necessidade de ser visto, de ser aceito, de ser acolhido. Não adianta. Vai ter gente que vai me achar a mulher mais linda do mundo. Tem gente que vai me achar a mulher mais feia do mundo. Tem gente que vai achar que eu sou a pessoa mais bondosa, outros que eu sou a pior pessoa. Não adianta. É o olhar do outro, a percepção do outro. Não adianta. Tudo nas redes sociais, todo mundo é feliz, né? Porque só coloca as coisas boas, as viagens, as comidas, né? Todo mundo é feliz ali, né? E, às vezes, quem está vendo que não tem essa capacidade de discernimento, né, acha que também... E é tudo mentira, né? E é tudo mentira, exatamente. Estou falando daquela música do Dindinho, eu me lembrei agora do Lorival Batista, que ele disse assim: fui fazer uma cantoria lá na casa do Tatá, mas andaram me dizendo que Tatá não vai estar lá. Mas a mulher de tatatando é mesmo que tatatá. Essa brincadeira que o Abreu Marinho fez com o Dindinho. Exatamente, por isso que eu me lembrei disso. O nosso tempo esgotou. Rápido, né? Rápido demais, Joana. E eu queria te agradecer por você ter vindo bater esse papo tão agradável, tão bacana, viu? Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e ter vindo hoje conversar com a gente, bater papo, partilhar, né? Isso aí. Eu acredito muito na partilha, né? Acho que a gente só cresce junto, né? Tem uma frase que é assim: nós somos anjinho de uma asa só. É preciso se abraçar para poder voar. Bacana. A gente precisa do outro, né? Eu preciso de você aqui para poder ser quem eu sou agora. Eu preciso do espectador me assistindo para eu ser quem eu sou agora, partilhando. Eu preciso desses meninos que estão ali na técnica, que estão na luz, que estão na gravação, né? Então, a gente precisa estar junto, né, para voar junto. Eu agradeço muito a oportunidade de dar esse voo, estando aqui na casa da vovó Dedé e aqui com Zé Soares. 11 um tiquinho é bom demais! Muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais um bate-papo, com mais uma entrevista. Muito obrigado.